Queridos, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Sol forte daqui a 5 horas, sempre falo isso. Mais um dia aí da nossa 23ª temporada do Upgrade. E todos que estão nos assistindo aqui através do YouTube, e depois também vão assistir, que sejam bem-vindos nessa temporada. Sinta-se à vontade, que hoje a mensagem possa chegar ao nosso coraçãozinho e que seja abençoada. Vamos fazer a oração inicial? Querido Jesus, estamos aqui mais um dia, Senhor, que você possa se fazer presente neste momento, que a mensagem ela possa chegar ao nosso coração, que você também possa usar a oradora Regiane, que ela possa venha falar de ti, inspirada por ti. Abençoa cada pessoa que está aqui e também as pessoas que estão assistindo, que a mensagem ela possa ser espalhada através de nós. Nos usa como instrumentos em tuas mãos, somos imperfeitos nas mãos de um Deus perfeito. Entregamos todas as suas coisas em tuas mãos. Obrigada porque as misericórdias se renovam cada manhã. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, vamos cantar a música intensamente, uma música muito bonita. Cante conosco. Como escravo dos meus desejos e medos.
Amém. Essa música é muito linda, a letra dela, né? Regiane, seja bem-vinda mais uma vez. Deus possa te abençoar. Eu vi que você que é a coordenadora do Colégio Adventista de Araraquara, então aqui da nossa região Paulista Oeste. Então eu também conheço um pouquinho de ambiente de escola, e sou professora também. Então eu conheço essa correria de escola. Não é fácil, mas que Deus possa te abençoar, que a mensagem, né, possa ser inspirada hoje, ser usada através de ti. Ok, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Ok, perfeito. Então, olha, um bom dia para vocês. Hoje eu quero fazer uma menção especial, porque tem um grupo em Votuporanga que está assistindo ali pelo YouTube. E nesse grupo tem o meu sobrinho, Gustavo. Então eu queria aproveitar para mandar um beijo para o Gustavo. O Gustavo ele trabalha até a madrugada e aí me mandou mensagem dizendo: Olha, tia, eu quero ouvir, manda o link certinho. Então esse grupo tá lá hoje assistindo. Então um beijo ali pro pessoal de Votuporanga, né? E um bom dia pro pessoal que está sendo aqui. Olha. Tem uns rostinhos que já tá ficando assim, conhecido, né? Que a gente já olha e fala, ah, esse aqui estava aqui ontem. Que legal. Um bom dia aí para todo mundo. A Thaís falou sobre escola. Thaís, a gente está em semana de reunião de pais. Então, Ah, uma dia- loucura, eu sei como é que é. todo dia à noite está tendo lá a nossa reunião de pais. Bom, vamos lá então para mais um encontro nosso. E essa semana nós estamos falando exatamente sobre encontros. E o personagem que eu escolhi hoje para poder falar, olha, é alguém que assim eu amo demais a história desse personagem, amo demais a vida desse personagem. É o maior líder que assim já houve registro, e aí vocês já sabem que a gente está falando a respeito de Moisés. E eu sei que alguns vão falar assim, puxa, mas até agora nós falamos de personagens que se encontraram assim fisicamente com Jesus, né? Ontem eu estava pensando assim, puxa, já pensou se a gente desse oportunidade para o pessoal poder cada um falar a respeito do encontro ali que teve com Jesus, de como foi o começo da caminhada de Jesus? Acho que seria bem legal, né? Talvez no nosso momento ali de calçada a gente possa falar um pouquinho a respeito disso. Mas olha só, Moisés nasceu 1.300 anos antes de Jesus. Quando Moisés nasceu, existia ali um decreto de que os meninos, né, teriam que ser mortos. Moisés, a gente só vai relembrar um pouquinho. Moisés foi colocado no Nilo pela mãe e pela irmã dele. E aí Moisés foi resgatado pela filha do faraó. Moisés foi levado, foi criado ali no palácio. E se a gente for falar um pouquinho a respeito da vida de Moisés, que viveu ali 120 anos, é incrível como a vida de Moisés ele foi dividido em três períodos de exato 40 anos, né? Os primeiros 40 anos Moisés passa ali no palácio. Moisés aprende línguas, Moisés aprende sobre guerra, Moisés aprende sobre tantas coisas assim que ele estaria pronto para poder se tornar ali talvez um faraó ali, um governador ali do Egito, né? Mas Moisés não tinha sido escolhido por Deus para poder viver esta vida ali no Egito. E aí Moisés, ali em um momento que ele defende um dos seus, Moisés mata ali o egípcio, né? E a gente sabe que ele foge e ele vai para o deserto de Midian. E ali ele se torna pastor de ovelhas. E a gente entende que é um período onde Deus tem um encontro com Moisés e Moisés, ele acaba esquecendo grande parte daquilo que ele aprendeu ali no Egito. E em um dia, enquanto ele está ali pastoreando as ovelhas, Moisés tem o primeiro encontro com Jesus ali, que é quando, ali no meio da sarça ardente, ele é chamado para poder liderar a saída do povo de Israel do Egito. Moisés fica medroso, né? Como a gente sabe, assustado, e qualquer um de nós ficaria diante de um chamado tão importante como esse. Mas Moisés acaba aceitando, Moisés volta ali para o Egito, Moisés lidera a saída do povo do Egito, e Moisés vê de forma grandiosa
os milagres que Deus faz. E Moisés desenvolve um relacionamento muito íntimo com Deus. Tão íntimo que Moisés ouve Deus falar com ele, né? Imagino que privilégio incrível deve ter sido esse de poder ouvir Deus falar. Moisés conduz o povo ali agora no deserto, momento difícil, povo difícil, né? Mas Moisés, ele ama tanto esse povo que em um momento ali, quando nós conhecemos quando Deus diz: Olha, Moisés, chega, vamos acabar com esse povo e tá tudo bem. E Moisés diz: Ó Senhor, se isso for acontecer, então risca o meu nome do livro da vida. Imagina um líder que ama tanto, tanto, tanto os seus liderados a ponto de poder fazer uma proposta dessa, né? Ir para o céu, eu acho que é tudo que a gente mais quer na vida, né? A gente hoje vive em função disso, pelo menos nós deveríamos viver em função de buscar ali essa nossa vida com Deus através da eternidade. Mas Moisés, na trajetória dele, nós sabemos que Moisés comete um pecado, né? Um erro grave. Moisés desobedece a Deus e, de certa forma, isso é uma desonra, porque Deus pede ali para que Moisés fale com a rocha, mas Moisés, de tão nervoso daquele povo tão difícil de ser liderado, Moisés fere a rocha. E no momento que nós estamos agora da nossa história, é exatamente o momento em que o povo vai entrar em Canaã. Mas existiam duas coisas ali que era muito interessante. A primeira coisa é que Moisés sabia, né, que daquele povo que saiu do Egito e que iria entrar em Canaã, só dois dos adultos iriam entrar, que seria Josué e Calebe. E eu fico pensando, né, esses 40 anos ali no deserto, se formou novamente uma grande multidão, porque olha, eles saem do Egito ali com uma multidão enorme, mas para entrar em Canaã, do povo que era adulto, a Sarah White, né, registra ali com detalhes, e a Bíblia também fala, só dois, Josué e Calebe, é que são os adultos que iriam entrar. O restante foram crianças que foram se tornando adultas ali nesse processo em que eles passaram ali no deserto. Mas agora Deus chama Moisés e fala assim: Olha, Moisés, nós precisamos ter um encontro. E este encontro vai ser um encontro diferente. É bom você se despedir de todos, porque desse encontro você não vai voltar. Você vai subir ali o Monte Nebo e não vai voltar. Eu fico imaginando assim, né? O que deve ter se passado pela cabeça de Moisés naquele momento, porque quantas coisas, né, tinham acontecido, quantas experiências, e agora se despedir daquele povo, são poucas as pessoas que têm a oportunidade de fazer uma despedida num leito de morte ou alguma coisa assim, né? Mas Deus avisa Moisés que esse momento é que o povo vai entrar ali na terra de Canaã, que infelizmente Moisés não vai, então Moisés precisa se despedir do povo. Eu acho interessante porque Moisés convoca a congregação para ir ali na frente do tabernáculo e Moisés ele faz uma bênção, né? Para cada uma das tribos, Moisés vai e Moisés abençoa ali as tribos, né? E depois que Moisés faz isso, Moisés sai em silêncio, sozinho, e ele sobe o monte. E quando ele está lá em cima, ele começa a se encontrar ali com Deus, a falar com Deus, e tem algumas coisas que são bem interessantes. Olha só, Deus escolhe um monte para poder se despedir de Moisés, um monte onde Moisés conseguia ter uma visão de muitas coisas. Aqui no Patriarcas e Profetas, diz que Moisés, de um lado, ele via as águas do Mediterrâneo, do outro lado, ele via ali o deserto, né, que eles haviam andado. E à frente dele, ele estava enxergando a terra de Canaã. E olha, a descrição a respeito da terra de Canaã é tão linda, é tão maravilhosa, que dá vontade de estar ali. Eu fico imaginando que cenário mais lindo, porque olha, diz que ela era revestida de cedro, de
colinas acinzentadas pelas oliveiras. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver uma oliveira de perto, né? Ali na cidade de Garça tem um lugar onde tem essas oliveiras. Na frente da nossa igreja aqui tem uma oliveira plantada e é tão linda porque ela realmente ela é um cinza, é meio esbranquiçado e é muito lindo. E o cheiro das oliveiras é muito linda, né? E Moisés viu essa visão linda da terra, viu ali as palmeiras, viu os campos, viu as águas, viu os animais, viu como era linda a cidade, os riachos, as colinas ali. Viu, olha só, a senhora White descreve com um detalhe de riqueza tão grande. E eu, se fosse vocês, depois ia lá no Patriarcas e Profetas e iria ler esse capítulo, porque ele tem uma riqueza de detalhes tão incrível. Olha só, Deus cuidou de mostrar para Moisés até as abelhas que estavam acumulando o mel ali, né? Uma riqueza de mel. Olha a riqueza de detalhes que é essa descrição. Deus teve cuidado de mostrar tudo para Moisés antes, né, antes que Moisés ali pudesse morrer. Eu fiquei encantada quando eu li essa parte, porque é uma riqueza de detalhes. Moisés viu a terra prometida, Moisés viu Canaã, viu a agricultura, viu ali como seriam divididas as tribos, como cada tribo iria ficar. Moisés viu tudo isso. E aí então Deus fala assim: Olha, Moisés, está vendo tudo isso? Nesta terra você não vai entrar. E aí Moisés começa a ter agora uma visão um pouquinho diferente. E uma visão que leva Moisés a ficar triste. Eu fico imaginando que quando Deus convidou Moisés, era como se Deus tivesse falado assim: Moisés, vamos assistir um filme, né? Uma grande tela vai ser colocada diante de você para você poder ver algumas coisas. E aí Moisés sai ali dessa visão de Canaã e Moisés começa a ter uma visão a respeito do futuro, mas um futuro distante. Moisés vê que o povo entra na terra de Canaã, Moisés vê que o povo vive por um período feliz, serve a Deus ali por um período, mas infelizmente Moisés começa a ver aquele povo se desviando, né? Aquele povo entrando em apostasia. Moisés vê o povo sendo levado cativo como estrangeiro. Por fim, Moisés vê que o povo ali, eles foram trazidos sobre o domínio de Roma. E Moisés fica muito triste com isso, né? Moisés, ele recebeu de Deus a permissão para ele poder ver o nascimento de Jesus. Olha que privilégio incrível. Moisés ali numa visão, ele vê, né, o primeiro advento de Jesus, ele vê Jesus nascendo com simplicidade, ele vê os pastores sendo guiados, ele vê ali o momento da manjedoura onde Jesus nasce, ele testemunha a humildade do nascimento de Jesus, né? E por fim, olha só, Moisés vê aquele povo por quem ele tinha trabalhado, por quem ele tinha orado. Ele vê aquele povo por quem ele tinha dito que podia ser riscado o seu nome do livro da vida. Ele vê aquele povo tão distante, tão afastado de Deus, que não reconhece nem sequer o sacrifício desse nascimento de Jesus. Ver Jesus nascer sozinho numa manjedoura fez Moisés sofrer tanto que ele questionou a respeito do amor dele por aquele Regina, povo, né? De tanta angústia. Oi. o seu áudio cortou alguns segundos. Volta ali da parte que você falou que Moisés viu Jesus nascendo da manjedoura e ficou triste. Ok. Olha só, Moisés, ele viu Jesus nascendo ali na manjedoura e ele ficou muito triste. Ele ficou tão angustiado de ver isso. Por quê? Porque aquele povo por quem ele tinha pedido para poder, né, se eles não fossem salvos, que Deus riscasse ali o nome dele do livro da vida, Moisés vê que esse povo, eles negaram Jesus e que Jesus nasce sozinho, né? E Moisés sente uma angústia muito grande. E aí Moisés é levado para um outro momento, onde Jesus está sendo crucificado.
E Moisés vê toda a angústia de Jesus. Moisés ouve Jesus dizer, né? Deus meu, por que me abandonaste? E Moisés fica assim horrorizado ao ver essa cena, ao ver que aquele Cristo, né, por quem aquele povo lutou para poder sair do Egito, para poder servir, agora estava ali sendo crucificado e tudo que se ouvia da multidão é que realmente ele fosse crucificado, né? Moisés viu Jesus ser humilhado, viu Jesus ser açoitado e viu, enfim, Jesus ali crucificado. E poucas pessoas eram as pessoas que serviam ali, que estavam dispostas a servir Jesus. Uma outra coisa que Moisés viu foi a lei dos 10 mandamentos sendo totalmente esquecida e, em especial, ele viu o sábado sendo pisado e sendo substituído por outro dia de adoração. Moisés viu que a apostasia era tão grande que o povo já não se lembrava, né, da lei de Deus, né? Não existia mais honra para a lei de Deus. Eram poucos aqueles que aguardavam ali, que guardavam a lei de Deus. E por fim, foi dado para Moisés o privilégio dele ver Jesus subindo aos céus e também foi dado o privilégio de Moisés ver a segunda vinda de Jesus, de contemplar Jesus ali em glória e majestade, ver os justos mortos sendo ressuscitados, ver a vida imortal que eles iriam viver, e isso aqueceu o coração de Moisés, né? Quando ele ouve ali o povo na volta de Jesus cantando um cântico de alegria, subindo para a cidade santa, Moisés fica assim muito feliz e ele entende que toda aquela vida de sacrifício que ele viveu foi uma vida que valeu a pena. E ele fica feliz por ter feito a escolha certa, né? Ao invés de se tornar ali um faraó no Egito, Moisés escolheu uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de servidão a Deus. E por fim, a última cena que Moisés vê, ele vê o céu e ele vê a terra, assim, a Canaã celestial, né? E ele vê que nem se compara com a Canaã que ele tinha visto aqui, que já era linda, que já era maravilhosa. E após Moisés ter tido toda essa visão, né? Moisés então cansado, né, como um guerreiro, Moisés deita e Moisés descansa. Moisés morre, né? Eu fico imaginando, eu não sei qual vai ser a última visão que nós vamos ter no dia que nós viermos a descansar, né? Mas olha, se eu pudesse escolher ver a Terra Santa, a Terra Prometida, era algo assim fantástico, né? Mas quando Moisés ele morre, o próprio Cristo vem junto com os seus anjos e eles sepultam ali Moisés naquele monte. Satanás, naquele momento, ele fica assim muito feliz, ele fica maravilhado, ele fica. Porque para ele é um momento de vitória. Se o grande líder Moisés não foi poupado da morte, Satanás entende como que aquilo foi uma vitória para ele, né? E olha só, enquanto Satanás está ali por saborear essa vitória, mal esperava ele que Jesus, juntamente com os mesmos anjos que haviam sepultado Moisés, agora vinha para poder ressuscitar Moisés. E essa seria a primeira vez que Satanás iria ver a morte ser vencida. Eu fico pensando ali, né? Essa luta que foi travada é uma luta que é travada todos os dias. Todos os dias os anjos de Deus travam uma luta pela nossa vida. E é uma coisa que é tão. Nós somos inconscientes disso, né? Nós deveríamos nos lembrar mais dessa luta que é o pano de fundo da nossa salvação, porque é uma luta diária e essa luta só pode ser vencida pelos anjos celestiais se nós estivermos dispostos, porque quem dá, na verdade,
a vitória para essa luta somos nós. São as escolhas que nós fazemos é que dá essa vitória, né? E Satanás ele começa a questionar Jesus, né? Ele vai ao encontro e ele diz que o corpo de Moisés é dele, que pertence a ele, e que Moisés não tem direito à vida, né? E lá no livro de Gênesis ele diz assim: olha, você é pó e do pó você vai voltar. E então Jesus, eu acho incrível, porque a senhora White diz que Jesus decide não brigar com Satanás, né? Jesus diz para ele assim: olha, que o Senhor te repreenda e toda a glória, toda a majestade de Jesus é usada nesse momento e Moisés ressuscita e Moisés é levado aos céus. A gente tem a prova de que Moisés está no céu com Jesus, né? Porque ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus ali está sofrendo, Moisés e Elias é que são levados ali para poder confortar Jesus. Olha, se tem um encontro que foi assim fantástico, que foi cinematográfico, vamos dizer assim, foi esse encontro de Jesus e Moisés. Que encontro maravilhoso, que encontro assim digno realmente de, de alegria, de comemoração, porque um líder que sofreu tanto para conduzir o povo, que lutou contra os seus desejos, que lutou é, contra a sua própria vida, né? Que poderia ter feito uma escolha tão diferente, escolheu servir a Deus. Moisés nunca foi prometido para ele que ele iria entrar na Canaã celestial. Quando Moisés ele é levado ali para o monte, ele não sabe que ele vai ser ressuscitado. Ele não tem noção do que vai acontecer ali após a sua morte. Ele só tem noção da sua morte, né? E que privilégio incrível esse privilégio de Moisés de ter tido todas essas visões, de ainda em vida aqui na terra, né? Ele ter entendido que a missão dele valeu a pena. E aí eu faço uma pergunta assim, né? A nossa vida tem tido um propósito? Porque hoje, quando nós sairmos, nós vamos encontrar tantas pessoas, né? E o encontro com essas pessoas vai fazer a diferença na vida de alguém? A forma com que nós estamos vivendo, ela está servindo de motivação para que alguém, algum dia, tenha vontade de se encontrar com Jesus? Olha, se a nossa vida não tem esse propósito, então a nossa vida não tem mérito nenhum. Não temos motivo para poder viver se o propósito não for o encontro com Jesus. Eu sei que eu sei que a gente fica assim, né? Tão atarefado no dia a dia, tantas coisas acontecem e a gente às vezes se esquece, né? Mas viver uma vida em comunhão com Cristo, ela deve ser uma coisa tão natural que, mesmo que a gente não esteja pensando, a gente está vivendo, né? O propósito da nossa vida deve ser esse. Se não for esse, não tem significado nenhum, né? Então, o meu desejo para esse dia é que a gente possa renovar os nossos votos com Jesus, né? Que a gente possa pedir que o nosso coração enxergue essa Canaã celestial para que a gente realmente tenha vontade de estar lá. Olha, não tem nada mais de bom, né? Faz muito tempo, gente, que eu não assisto mais noticiários, essas coisas assim, porque tem tanta coisa ruim, é tanta crueldade. E às vezes, quando uma notícia se torna mais popular e a gente vê a crueldade com que Satanás está lutando contra o povo de Deus, dá um desespero enorme, né? E eu sei que Jesus está muito próximo. O pouco que a gente vê as profecias se cumprindo. E não tem como dizer que Jesus não vai voltar assim. Olha, eu sempre tenho uma oração que eu digo assim, né? Quando eu era criança, eu queria muito ver Jesus voltar em vida. Eu falava assim: olha, Senhor, puxa, eu queria muito ver. Mas vai ser um sofrimento difícil, né? E hoje a minha oração é assim: Senhor, olha,
Tá tudo bem. Se eu não aguentar, o Senhor me recolha antes, não tenho problema nenhum de passar pela morte. A única coisa que eu quero é que na sua vinda eu esteja viva, né? Que eu vá para o céu. É só isso. Como vai ser se eu vou ter morrido antes ou não, isso não tem problema. O que eu quero é me encontrar com Jesus. Deus possa abençoar o nosso dia, né? Que amanhã nós possamos estar aqui novamente, porque amanhã tem um encontro muito especial de um personagem assim que eu preparei com muito carinho. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? Nós vamos orar. Pai Santo e Deus querido, muito obrigada, Senhor, mais uma vez, pelo exemplo que o Senhor deixou da vida de Moisés. Pai, obrigada porque o Senhor cuidou do coração de Moisés aqui, enquanto ele liderou o povo de Israel. O Senhor cuidou de tantos detalhes, o Senhor foi tão caprichoso para poder mostrar para Moisés detalhes que alguns pode parecer até insignificante, mas o cuidado que o Senhor teve de mostrar até uma abelha ali fabricando mel, preparando a terra para que o povo pudesse entrar. Obrigada por esse cuidado, por esse carinho. Obrigada porque Moisés hoje está junto contigo. E nós queremos te pedir, Senhor, que possamos ter essa oportunidade também. Que possamos viver uma vida com um propósito de te servir, de conduzir outras pessoas para que elas possam te conhecer. Pai, nós vamos sair agora para um dia de trabalho, um dia de atividade. Nós não queremos sair sem a tua presença, sem a tua proteção. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, que esse encontro que tivemos contigo agora possa ser um encontro que dure o dia todo, que possamos viver na tua presença. Pai querido, se alguém hoje vai enfrentar uma luta, alguma situação difícil, que o Senhor possa já estar preparando a vitória, que o Senhor possa já estar ali preparando para que essa pessoa possa se sentir protegida, cuidada, amparada pelo Senhor. Nós nos entregamos a Ti para mais um dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que mensagem linda! Moisés, personagem aí, recebeu um chamado de liderar, e também somos chamados a liderar também, a levar essa mensagem para até que Jesus volte, independente onde Deus te plante. Me fez lembrar de uma frase que eu gosto muito: eu só tenho uma vida para servir e há muitas vidas para salvar. Queridos, foi muito bom fazer parte desse privilégio dessa manhã. E aos que estão assistindo também através do YouTube, pessoal lá de Votuporanga, através de você, leva essa mensagem para outras pessoas. Vamos expandir, vamos crescer esse canal do Piguete também. Temos aqui também o Piguete Class, várias temporadas. Muito obrigada por ter assistido, nos acompanhado. Vamos entrar agora aqui na Turma da Calçada, que é o momento que a gente faz aqui os comentários, é uma coisa mais dinâmica, e que vocês possam comentar, curtir, compartilhar essa mensagem, viu? E nos encontramos amanhã é, na nossa 23ª temporada e penúltimo dia também do Piguete. Que Deus possa abençoar cada um.